Olá, bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui no Festival do Conhecimento apresentando o painel temático Como e por que produzir na pós-graduação. A produção científica, ela é o resultado do processo de criação do conhecimento através da pesquisa, que é explicitado e registrado em algum suporte, como os periódicos, as revistas, etc. É através da organização dessas produções, que passam por um determinado controle de qualidade, como a revisão por pares, que o conhecimento desenvolvido, seja dentro da universidade ou de outros centros de pesquisa, torna-se conhecido pela nossa comunidade. Como e por que produzir na pós-graduação é um painel temático que irá abordar as complexidades relacionadas ao par qualidade e quantidade e de como a ciência é desenvolvida a partir da comunicação de pesquisas, e que é revisada entre os pares, né? Assim como tratar de seu impacto. Hoje a gente vai ter aqui a professora Ana Maria Lisboa e o George Vitor. Infelizmente, a Lise, que iria participar também para abordar sobre como a produção impactada pela maternidade, não pôde aparecer, infelizmente, mas a Ana Maria e o George vão ficar com a gente para dar conta desse debate. A professora Ana Maria Lisboa, ela tem doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras pela PUC do Rio Grande do Sul. É professora de literatura no Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas da UFRJ. É também pesquisadora associada ao Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa e do Centro de Pesquisa dos Países Lusófonos da Université de la Sorbonne Nouvelle. Foi professora da PUC do Rio Grande do Sul no ensino de graduação e de pós-graduação e coordenou o programa de pós-graduação em letras da PUC Rio Grande do Sul, tendo proposto a criação da revista Eletrônica, lá em dezembro de 2008. O George Vitor, ele possui graduação em Engenharia Química pela UFRJ, mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental também pela UFRJ, é vencedor do Grande Prêmio CAPES de Tese de 2020 para as áreas de Engenharia, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Ambientais e tópicos multidisciplinares em Materiais e Biotecnologia. Ele participa atualmente da APG e é membro também do Clube da Escrita. Agora, a gente vai começar o nosso painel com a professora Ana Lisboa. Você está sem áudio, Ana. Bom dia a todos, e eu agradeço o convite. Acho que a gente pode refletir aqui um pouco sobre essa questão da produção, que para os alunos, às vezes, é tão difícil começar a se tornar um pesquisador, né, quem está começando. Então, eu fiz um PowerPoint para a gente começar, a partir das lâminas, começar a conversar sobre isso. Eu queria dizer que eu sou da área de letras, então, sempre fui, trabalhei na URGS, na UFG, na UNB, e depois, finalmente, na PUC, e tive a oportunidade de ter muitos alunos, muitos bolsistas de iniciação científica, de mestrado, doutorado, acompanhar o desenvolvimento das orientações da CAPES para a gente ter cursos de qualidade. Nós temos, assim, no Brasil, nós temos 154 programas de pós-graduação em letras, em linguística e literatura, não é letras mais, mudou, antes era linguística e letras, agora é linguística e literatura. Nós temos 154 programas, no Sudeste, desses 154, são 65, e nós temos, assim, as notas dos programas vão de 3 a 7, né? A nota mais alta que um programa pode obter é 7. Então, 3% só dos programas, dos 154 programas, chegaram a 7. E depois nós temos 6% dos programas chegaram a 6. E 19% chegaram a nota 5 na nossa área. A nota 4 tem 36% dos programas e a 3, 36%. Isso significa que a CAPES dá orientações para a gente atingir, claro, sempre crescendo e atingindo notas maiores, significa que nessas notas, elas são dependentes da produção docente e discente.
do fluxo de alunos no curso, dos alunos que entram no curso e saem no período certo. E isso aí é um dado importante. Mas a internacionalização, curso 6 e 7, tem que ter uma internacionalização muito grande, da qual participam alunos e professores. Então, falar em produção de alunos, além de tudo que ela pode representar para ele próprio, na sua carreira, no seu gosto pela pesquisa, na alegria de terminar um trabalho, de responder uma pergunta que ele fez e quis perseguir essa pergunta, além de toda essa satisfação, e depois todas as possibilidades profissionais que se abrem, a produção dos alunos afeta também, e bastante, a nota do curso. E o que significa cursos com mais nota? Significa mais bolsas para os alunos, mais recursos, mais possibilidade de internacionalização. Então, buscar uma nota maior no curso é um objetivo de todos, e a participação dos alunos é fundamental. Representa muito, assim, a produção dos alunos representa demais, assim, uns 30%, 35%, né, e dos docentes 50%. E essa produção, ela também tem que visualizar os locais onde ela vai ser difundida, como falou há pouco a Moira, que, na verdade, tem que ter qualidade, tem que ter avaliação por pares. Começar a publicar desde o início do mestrado, e já na iniciação científica, na graduação, é fundamental, porque a gente vai começar, o aluno vai começar a aprender, porque a gente fala em prazer de ler, mas também escrever é um prazer, quando aquilo resulta de todo um pensamento, de uma pesquisa, que a gente precisa colocar no papel e também divulgar essa pesquisa. O que seria de nós se não tivéssemos pesquisas em várias áreas? Nós temos aqui o Jorge, que é um pesquisador na área das engenharias. O que seria de nós sem os pesquisadores das vacinas, que estão nos laboratórios? E nas ciências humanas, o que significa nas ciências humanas? Significa pensar a sociedade, pensar numa melhor distribuição de renda, pensar nas oportunidades de todos, pesquisar o ensino, a qualidade do ensino. Quem é da área da língua, das línguas, né, a língua portuguesa, a linguagem está em todas as áreas, portanto, a nossa área é fundamental. A área de letras, ela é fundamental para todos os programas, no sentido de que a linguagem perpassa tudo, né? Então, eu coloco isso aqui desse livro, que eu gosto muito desse livro, A Arte da Pesquisa, do N. Booth, Colombo e Williams, que ele diz: pesquisar é reunir informações necessárias para encontrar a resposta para uma pergunta e assim chegar à solução do problema, né? Então, a escrita de artigos está diretamente ligada à pesquisa. Às vezes a gente vê que o aluno tem uma certa trava, assim, para escrever. Muitas vezes eu orientei alunos, já foram mais de 70, na mestrado e doutorado, que o aluno lê e trava. Se a gente começa muito cedo, desde a iniciação científica, a escrever, isso é menor, essa ocorrência, porque a gente já está habituado a pesquisar, divulgar, a apresentar em salão de iniciação científica, apresentar em congressos. Então, essa barreira que eu já vi gente perder o título por causa disso, que não conseguia, e até às vezes achava que não tinha lido tudo, tinha que ler mais. Ora, a pesquisa é contínua. Quando eu termino uma pesquisa, aquela própria pesquisa já me abriu um caminho que eu não pude trilhar, porque se eu trilhasse, eu ia perder o foco, e é importante que a pesquisa seja bem delimitada para ela ter verticalidade. Não adianta eu querer dar conta de tudo num projeto que eu faço, porque ela corre o risco da dispersão e da não profundidade. Mas quando eu termino de fazer, ou eu já estou terminando uma pesquisa que vai me levar ao título de mestrado ou doutorado, eu já estou visualizando, é natural que a gente já visualize o que vem depois, porque uma pesquisa leva a outra.
e a gente fica realmente, se a gente é o caminho da gente, a gente fica um eterno pesquisador, sempre tem alguma coisa nova, a ciência anda muito rápido, e, na verdade, o profissional, ele tem que ser um pesquisador contínuo, seja de medicina, ele tem que estar sempre atualizado. Mas a pós-graduação é o começo, a iniciação científica na graduação e depois o mestrado e doutorado é o começo dessa caminhada. É um começo que tem que já ser trilhado com muita responsabilidade, com muito... E nesse sentido, o fato da gente conseguir obter uma nota boa permite que os alunos façam o curso com bolsa, o que dá uma certa tranquilidade para poder estudar sem trabalhar, para poder adquirir obras, importar obras, né? Porque muitas coisas a gente... Hoje tem o Kindle, que é mais fácil, às vezes a gente está sempre, num minuto, está importando um livro estrangeiro, e melhorou muito isso, né? As revistas também são online, tem também como é que se diz? Muitas redes de pesquisa, na própria faculdade tem a associação a redes de pesquisa, então, pela internet se tornou muito mais fácil pesquisar. Antigamente não era tão fácil, a gente tinha que ir para a biblioteca, tinha que tentar, para importar um livro, não é muito tempo atrás, vamos dizer 30 anos atrás, não é assim na Idade Média. Então, assim, a gente tinha que escrever para a livraria lá de Paris ou de Nova York, encomendar o livro, no fim isso aí levava 3 meses. Hoje não, hoje o aluno tem muito mais facilidade, nós temos muitas possibilidades de reunir essas informações e encontrar as respostas para a pergunta que a gente faz, né? Pode passar a seguinte? Então, diz ainda nesse mesmo livro, Arte da Pesquisa. Antes de mais nada, responda uma pergunta, além de uma nota de avaliação, o que a pesquisa representa para você? Uma resposta que muitos poderão achar idealista é que a pesquisa oferece o prazer de resolver um enigma, a satisfação de descobrir algo novo, algo que ninguém mais conhece, aqui eu diria poucos, pode ser também que poucos conheçam, contribuindo no final para o enriquecimento do conhecimento humano. E aqui eu chamo a atenção disso aí, porque na área de letras, até onde eu participei de uma banca, a gente tem coisas que poucos conhecem, né? Eu penso aqui, eu vou falar um pouco da literatura, que é o meu campo, né? Mas, por exemplo, a gente pouco conhece, nós tivemos muito tempo de costas para a produção literária das Américas hispânicas, então, os trabalhos feitos, como no nosso programa de pós-graduação em Letras Neolatinas, sobre as literaturas hispânicas da América Latina e até literaturas francófonas, são coisas novas. Então, nesses países, aquilo é conhecido, mas muita coisa nós podemos, através da pesquisa, trazer esse conhecimento para o Brasil. Então, tudo isso é pesquisa, é leitura, é busca de informação, é trazer para nós autores desconhecidos, que formam leitores críticos, capazes de realmente o que nós mais precisamos no Brasil hoje é uma educação forte, que forme leitores críticos, não sujeitos a dominações ideológicas, né, extremistas e tudo mais, né, de extrema-direita, porque quem é crítico não cai ingenuamente em nenhuma dessas coisas. O crítico, ele mesmo vai buscar informação, ele mesmo vai buscar o conhecimento, né? Então, aqui, somos inundados, no mesmo livro, diz os autores, somos inundados por informações cuja maior parte destina-se a servir aos interesses comerciais e políticos de alguém. Mais do que nunca, a sociedade precisa de pessoas com espírito crítico, capazes de examinar uma pesquisa, fazer suas próprias indagações e encontrar as respostas. Só depois de passar pelo processo incerto e geralmente confuso de conduzir sua própria pesquisa, você saberá avaliar de modo inteligente as pesquisas dos outros. Então, me tornando pesquisador, eu também me torno avaliador de outras pesquisas.
da consistência, se a bibliografia que a pessoa está usando é uma bibliografia pertinente, se ela revela os últimos conhecimentos que foram produzidos sobre esse assunto. Então, é uma permanente, o pesquisador se torna um permanente inquiridor, que busca soluções, que busca, por si próprio, com autonomia, com seu espírito crítico, examinar situações, encontrar resposta para suas perguntas. Então, esse trabalho que a universidade faz, que os programas de pós-graduação proporcionam, é um trabalho social, é um trabalho que precisa de muito apoio, de verbas e tudo, para que a gente possa atingir outros patamares. Por exemplo, a inserção internacional dos programas depende muito de parcerias. Os alunos podem obter isso, nós temos que caminhar para isso, né, cada vez mais, né, obter duplas titulações fazendo um convênio, né. Eu tive aluno que, no programa que eu coordenei, que ele obteve uma tese só, ele obteve uma titulação na Paris 3 e outra na PUC. Então, com a mesma tese, com uma banca mista da França, online, da França e do Rio Grande do Sul, do Brasil, nem era do Rio Grande do Sul, tinha até uma professora do Rio. Então, ele obteve a dupla titulação, é doutor por Paris 3 e doutor. Isso nós temos que avançar nesse sentido, porque a interação dos alunos com professores do exterior abre muitos horizontes. E uma coisa que os alunos talvez não se deem conta, que eles podem fazer durante o doutorado, e devem fazer, é solicitar uma bolsa sanduíche, ficar um tempo no exterior. Essa experiência é uma experiência, assim muito relevante. É como, assim, depois de sair, de conhecer outro centro de pesquisa, de ouvir outras pessoas, de conhecer outras bibliografias, a gente nunca mais volta como foi. Dá um diferencial muito grande, né? Quando eu fiz meu doutorado, em 88 não existia bolsa sanduíche, existia um tal de auxílio, um auxílio CNPq que só dava passagem. E eu não tinha bibliografia por o que eu precisava, e eu pedi esse auxílio e fui. De repente me deparei num centro de pesquisa que tinha tudo que eu precisava, né? Fiquei lá 3 meses, como eu não podia ficar mais, eu fiz cópia de muito material, trouxe muito material, mandei outros por correio. Então, aquilo deu uma diferença muito grande na minha vida. E depois de lá, eu tentei fazer outros pós-doutorado, fiz, porque eu acho que sempre o professor também tem que se atualizar permanentemente. E tanto é que a bolsa de pós-doutorado é uma bolsa de pesquisa que pode ser renovada de tanto em tanto tempo, né? Não é porque a gente foi uma vez que a CAPES não dá uma nova oportunidade, porque a gente tem que estar sempre se atualizando para poder ajudar os alunos, mas também incentivar os alunos a saírem, já durante o doutorado, a participarem de eventos internacionais. Agora, por exemplo, eu vou participar em setembro de um evento na Hungria, online. Agora está mais fácil. Já mandei o resumo, já estou terminando o texto. Então, hoje é mais fácil de participar de eventos internacionais, de pelo menos constar dos anais. Então, existem muitas oportunidades que os alunos precisam aproveitar, né? Esse aqui eu coloquei essa lâmina aqui, que é do documento de área. Nós temos um documento, a nossa área é a Linguística e Letras, é a área 41, né? E diz o seguinte, esse documento orienta como é que o programa tem que agir para qualificar, para chegar ao 5, ao 6, ao 7. Tem toda uma orientação para os coordenadores e com diretrizes para os alunos, né? Então, no nosso documento de área, diz o seguinte: no que tange aos estudantes do programa, são relevantes a participação em projetos de pesquisa e intercâmbios com instituições no exterior. Como é que o aluno pode fazer isso? Ele pode fazer através do professor que tem participação, que tem um colega no exterior, e ele pode se inserir naquele projeto para poder ter essa oportunidade de interlocução, e de preferência até ir nesse centro. Por exemplo, em vez de ser cotutela de tese, ele pode ter uma coorientação de um professor no exterior. Tudo isso qualifica a trajetória do aluno. Então,
Segunda coisa, participar de reuniões científicas no exterior. Esses congressos científicos, como eu disse há pouco, eles podem acontecer sem a gente gastar. Agora, pela internet, né, tá havendo, por exemplo, eu estou assistindo umas conferências em Paris, do professor Michel Collot, que elas são presenciais já em Paris, né, ele ficou muito tempo, é um seminário que ele faz, mas ele fez misto agora. Então, alguns professores do exterior estão assistindo pela videoconferência, pelo computador, e os outros são presencialmente lá. Depois que ele termina aquela conferência, ele manda a gravação para nós. Então, hoje, com a internet, se a internet traz muita coisa ruim também, muitos fake news, elas nos deu muita oportunidade de pesquisa, né? Então, é importante a participação em eventos científicos no exterior também. No Brasil nem se fala, né? Claro que também. E a orientação de cotutela e a obtenção do título de dupla titulação. O curso 6 ou 7 tem que ter isso aí. É importantíssimo, né? Mas aqui a gente pode tentar pelo menos porque a cotutela exige, assim, assinatura dos responsáveis pelos 2 programas, pelos reitores dos 2 programas, tem um termo, um contrato, um termo que é assinado pelas 2 partes, depois tem um termo aditivo, o orientador de cada país, tem uma certa burocracia, mas não é assim tão difícil. Então, já a coorientação, o professor do exterior diz que aceita coorientar, e na tese do aluno, ou até mestrado, já tive coorientação em mestrado, a tese do aluno consta que ele teve a coorientação do professor dos Estados Unidos, da Alemanha, de qualquer país, que seja de um centro científico cujas pesquisas tenham relação com o trabalho de pós-graduação desse aluno, né? E não é qualquer centro de pesquisa, né? Essa afinidade é importante. Por exemplo, hoje na Universidade de Bordeaux, nós estamos tentando um convênio, tem um centro de pesquisa chamado Ameriber, que está pesquisando a literaturas e cultura da América Latina. Então, América Latina hispânica, tem lá professores da Argentina, de outros países que foram trabalhar lá. Bom, isso é super interessante, um acordo com eles. Então, alguém que está fazendo uma tese sobre um autor argentino, caribenho, qualquer coisa, ele indo para esse centro, ficando lá 6 meses, ele qualifica o seu trabalho. Ele vai ouvir outros professores, ele vai consultar bibliotecas excelentes. Na França, vocês estão numa biblioteca e podem pedir um livro que está noutra cidade, vem de trem o livro, elas são todas conectadas, as bibliotecas, então vocês podem, eu estou aqui em Bordeaux, no Ameriber, mas tem um livro que eu quero muito que está lá em Lyon. É só pedir na biblioteca, em 2 dias o livro chega, porque tem essa facilidade. Tem muita coisa que a gente nem imagina que aqui não existe, né? Então, ver tudo isso dá uma energia para a gente pesquisar, sabe? Dá uma coisa, assim, muito boa. Então, assim, eu, por exemplo, procurava muito uns cadernos de eranos. Eranos vem do grego, quer dizer comida junto, comer junto, quer dizer, é interdisciplinar. E eram uns congressos fechados, o Eranos começou em 1933, uns congressos fechados que aconteciam na Suíça. Só ia apresentar trabalho quem era convidado, mas daí eram grandes nomes, Eliade, Corbin, Hillman, enfim, Gilbert Durand, Jung, uma série de grandes autores que eles determinavam um certo tema, por exemplo, o tempo. De 2 em 2 anos eles se reuniam na Suíça, acho que era em Ascona, e tinha uma secretária que organizava tudo. Ainda está acontecendo mais assim à distância, mas eles se reuniam e cada um apresentava, sob a sua perspectiva histórica, folclorista, mítica, psicanalista, filosófica, literária, apresentava aquele tema central, apresentava sua monografia para o grande grupo e eles discutiam. Eu queria muito isso aí, queria chegar nisso, porque eu descobri, quando eu fui aquela vez na Bolsa,
em 88, eu queria descobrir. Aí eu pedi um pós-doutorado em 96, por 6 meses, e fui para Grenoble. E lá tinha todos os anais, todos desses congressos. É uma emoção muito grande, a gente está procurando uma coisa. Então, tem essa experiência de ir para o exterior e se dedicar, né? Não é. Eu tenho uma professora na França que diz que alguns vão para lá fazer turismo. Não é para fazer turismo. É realmente usar aqueles 4 meses, 3 meses, 6 meses para pesquisar, para encontrar material que aqui não é tão fácil, embora. Imaginem só. Quando que a internet vai poder digitalizar tudo isso? Isso vai levar muitos anos. A gente encontra material na internet de publicações mais contemporâneas, mas tem obras raras que vão demorar muitos anos, século, para tudo virar arquivo de internet, né? Então, a gente não... Eu faço uma pesquisa com Portugal agora, que eu procuro uns livros raros, e tem uns que não tem lugar nenhum, eu não achei nem na Biblioteca Nacional, estou procurando um livro do fim do século XIX. Então, tem muita coisa que vai demorar muito a ser digitalizada. Então, poder acessar esse material, poder ir nas fontes, ainda as bibliotecas são importantes, ainda são muito importantes. Então, não é tudo que se encontra pela internet. Tem uns sites que tem livros online, tem o Kindle que eu consigo, mas muito pouco. Assim, quanto mais a gente busca, a gente vai começar a ter barreiras, não vai encontrar tudo disponível online, né? Então, é importante que o aluno faça que persiga essa oportunidade de ir para o exterior durante o doutorado, nem que sejam 6 meses, 4 meses, que persiga isso, fale com o seu orientador e diga, olha, eu quero pesquisar nesse lugar, o senhor tem lá uma pessoa que possa me aceitar. Isso é fundamental para vocês e é fundamental para os cursos internacionalizarem. E lá, por exemplo, eu enviei muito aluno para Paris 3, eles vieram de lá com publicação em francês. Claro, eles não tinham um francês assim super afinado, porque a escrita em outra língua não é muito fácil. Mas eles mandaram revisar e publicaram em francês na revista de Paris, do Centro de Estudos Lusófonos da Paris 3. Saíram de lá com publicação internacional, foram por 6 meses e voltaram com publicação internacional, ou pelo menos deixaram pronto e a revista foi lançada depois. Então, tudo são oportunidades. No Canadá também tem muitas frentes, eu conheço muitas pessoas de lá que foram e que realmente descobriram muitas coisas. A Biblioteca de Toronto é uma coisa incrível. Eu fui para Toronto em 14 e lá, domingo às 8 horas da manhã, cheio de estudantes, muitos orientais. E a biblioteca funcionava até meia-noite, 1h. Tinha muitos bancos de dados e muitos bancos de... Então, eu baixava muita coisa porque eu tinha a carteirinha e depois que eu vim para cá, eu perdi acesso àqueles bancos. Então, eu baixei artigos sobre que eu estava interessado sobre muita coisa e fui colocando no meu computador para quando eu vim. E também eu baixava arquivos, eu tinha uns 8 alunos fazendo pós-graduação no Brasil, e o que eu fazia? O fulano está pesquisando isso, aí eu já pesquisava no banco de dados, mandava para o aluno aquele artigo, que ele não ia ter acesso. Então, tem que ter também essa parceria professor-aluno, assim, de cumplicidade, porque orientar é aprender junto com o aluno, né? Então, a gente aprende com o aluno está pesquisando tal coisa, a gente também vai atrás e a gente aprende. E é muito gratificante aprender sempre, estar sempre descobrindo novas coisas. E, assim, a gente, no fim, é um eterno estudante, né? Quem é pesquisador e tudo é um eterno... sempre tem um problema a resolver, ou às vezes o aluno tem, a gente vai ajudar, vai buscar material, vai importar livro até, né? Porque, como eu tenho a bolsa do CNPq, eu tenho uma verba para livro. Se nós estamos pesquisando um assunto, o aluno está, e eu também junto com ele, eu já busco o livro, já importo, porque é isso, é qualificar o trabalho, é dar ao trabalho dignidade, dar ao trabalho um ponto... Claro que vocês, o aluno que publica,
10 anos depois ele vai olhar para aquilo que ele publicou e vai dizer, bah, mas está fraco aquele meu trabalho. Claro, esse é o processo natural da pesquisa. Os grandes pesquisadores, eu vejo que eu tenho, assim, eu leio muito, agora não tanto, mas já li muito Jung, ele chega lá no meio de um livro e diz assim, antigamente eu achava que isso era isso, hoje eu já não penso assim. O pesquisador é isso, ele está sempre em transformação, ele vai avançando. Aquilo que ele achava que era mais simples, quando ele vê é muito mais complexo. Aí ele vê detalhes que ele não via antes, né? É sempre novas decifrações, né? Surgem, necessidade de decifração. Então, aqui eu coloquei a ficha, na ficha de avaliação dos programas da área de Linguística e Literatura, tem um quesito importante, que é a qualidade da produção intelectual de discentes e egressos, né? Então, essa qualidade, observa-se o seguinte, aspectos quantitativos e qualitativos de pesquisas discentes, que geraram individualmente em coautoria, prioritariamente material instrucional de uso efetivo para o aprimoramento, melhoria do ensino básico e do segmento no qual o programa se insere. Isso também é contado pelo programa, que a gente tenha uma inserção social, que a gente possa, com o conhecimento da gente, produzir um material que possa servir ao ensino básico, né? E depois, aspectos quantitativo e qualitativo de pesquisas de egressos titulados que geraram, então, material instrucional. Depois, envolvimento de discentes em ações acadêmicas, científicas e técnicas que contribuem para a sua formação, tais como, 30% isso, cursos de curta duração ministrados ou frequentados, oficinas ou workshop ministrados, participação de grupos de estudo e pesquisa, em grupos de estudo e pesquisa, em grupos de trabalhos de associações científicas, aspectos quantitativos e qualitativos da produção bibliográfica, produção intelectual, seguindo diretrizes do roteiro de classificação de livros e do qualis periódicos. Então, notem, isso aqui é uma orientação da ficha de avaliação dos programas da CAPES. Quanto o aluno pode ajudar o programa a alcançar, junto com o professor, um patamar mais alto, e conseguir mais verba, e conseguir mais bolsa, mais oportunidades, conseguir um programa qualificado, um aluno pede que tenta ir para sanduíche, agora nós temos o print, tem bolsas sanduíches incluídas no print, no CAPES Print, né? Então, e tem também, pelo CNPq, agora não está aberto, mas agora o CNPq, nós estamos numa fase difícil, de poucas verbas, foram cortadas muitas verbas nessa atual gestão, na área da CAPES e do CNPq. Então, nós estamos fazendo uma travessia mais difícil agora, de verbas, mas assim, um aluno qualificado, um aluno que realmente tem um currículo bom, ele vai ter oportunidade, mais cedo ou mais tarde surge uma oportunidade dele ir para o exterior um pouco, conhecer outros centros de pesquisa, se qualificar. E aí, eu queria dizer também que não é só o fato, também, além disso, de publicar, de qualificar o curso, de oportunizar com o seu trabalho mais bolsas, né, porque o curso crescendo terão mais bolsas os alunos, também esse aluno vai enveredar por um caminho de pesquisa, ele vai poder ser professor numa universidade, na universidade tem uma diferença, ou num colégio de muita qualidade, né, os institutos federais, ele vai ter currículo, porque hoje os concursos, seja em nível de cursos de institutos federais ou colégios públicos de qualidade, né, o Dom Pedro, o currículo importa muito nas concursos, né, então também é uma oportunidade, e essa oportunidade de fazer ser selecionado para uma universidade é uma oportunidade muito grande de continuar sendo pesquisador, né? Que vai dar umas 12 aulas por semana, mas tem todo o tempo para continuar a pesquisar e vai orientar outros alunos e vai pesquisar junto com esses alunos. Então, realmente, o aluno está investindo nele, no seu futuro também, não só no futuro do curso. Então, eu acho que essa consciência
é bem importante, né? E eu até que eu terminei aqui, talvez toda a curiosidade possa ser sintetizada na famosa pergunta de Michel de Montaigne, que sais-je? Aliás, tem uma coleção de livros franceses chamada Que sais-je? Que eu sei, que aparece no segundo livro dos seus ensaios. Isso aqui é do Mangel, na História Natural da Curiosidade. Então, nessa caminhada, esse que sais-je, o que eu sei, o que eu sei, essa pergunta tem que estar sempre presente, porque a gente não pode ser arrogante no conhecimento, ou achar que já atingiu todo o conhecimento. Não, cada passinho que a gente dá, a gente vê que a estrada é muito mais longa e que nós temos que caminhar muito mais. Então, o que eu sei? Eu sei isso, eu sei uma partezinha do conhecimento. E essa humildade é que faz a gente ter mais curiosidade e caminhar. Sei que não sei, vamos continuar, vamos pesquisar. E eu acho que é muito gratificante isso. Acho que dá um sentido para a vida da gente. Eu, pelo menos, eu já fiz muitas coisas. Já dei aula em ensino médio, ensino fundamental, ensino médio na UFG, na UNB, na URGS e na PUC, e agora na UFG só em nível de pós-graduação. Eu gosto muito da graduação também, mas eu não tenho esse vínculo para isso. Eu acho que, assim, pela minha trajetória, eu vou dizer para vocês que eu não consigo parar, assim, de pesquisar. Eu estou sempre, assim, assim, vou escrever, por exemplo, escrever. Escrever é uma coisa que eu demoro para escrever. Porque eu também não acho que vale a pena escrever qualquer coisa. Vale a pena quando a gente escreve, e naquele momento a gente está achando que é o melhor que a gente pode fazer. Então, a gente ser cuidadoso com isso, né? Então, acho que como eu tenho que escrever muita coisa, e a gente dá uma palestra, vai num evento, vocês vão num congresso, aquilo não dá para publicar, aquilo eram umas anotações, depois tem todo o trabalho de estrutura daquilo num texto, e já submeteu uma revista. Hoje, não há programa de pós-graduação que não tenha revista, que é mais voltada principalmente para alunos, mas vocês podem publicar com o orientador de vocês em qualquer revista de top mesmo, né? Eu tenho um professor que eu conheço da UF que está publicando uma revista top de geografia humana, os dois juntos, e a pessoa é mestranda, terminou o mestrado agora, entende? Então, essa parceria ajuda a alavancar o currículo do aluno, então ele tem que pensar nisso aí também. Não é só um curso burocrático para pegar um diploma, bom, agora eu faço um concurso, eu tenho diploma de mestre. Isso é muito pobre. O conhecimento que a gente adquire, ninguém nos tira. É uma coisa nossa, e a gente vai cada vez querendo mais. Então, é isso que eu queria dizer, assim, que vocês, assim, o que eu posso dizer sobre publicação é que tentem publicar o máximo, mesmo que no começo não seja o texto ideal, mas aos poucos a gente vai se qualificando. É a questão do piloto, é horas de voo, sabe? A gente publica e faz uma pesquisa, publica parcialmente, publica aqui, e a gente também vai se tornando mais conhecido, vai divulgando o conhecimento, porque se a gente ganha uma bolsa ou ganha um salário, a gente tem a obrigação de devolver esse conhecimento para a sociedade, né? E quem nos paga são pessoas que nunca, às vezes, têm oportunidade de fazer o que a gente está fazendo, né? Então, a gente precisa ajudar esse país que está muito precisando da ajuda, né? De ajuda para alavancar na área do conhecimento, do ensino. E eu acho que um dia nós, quer dizer, espero que a gente passe essa fase mais difícil que nós estamos passando e vá para uma fase melhor. Mas eu fico encantada de ver que, como num ano e meio pesquisadores fizeram tantas vacinas que estão nos salvando. Como é maravilhoso ficar no laboratório, olha, e descobrir e salvar vidas, né? Então, a pesquisa é tudo, tanto humanas como exatas, tudo é importante, né? Tudo é importante. Eu tinha um amigo que era da engenharia, me lembrei do Jorge aí, que ele pesquisava sobre a questão de como fazer uma ponte. Então, lá na URGS tinha um laboratório, ele deve entender melhor que eu para explicar, mas tinha um laboratório que ele simulava uma ponte dentro de um túnel, assim, eu sei lá. Sei que ele simulava um vento, velocidade do vento sobre ela, o quanto que aguentaria.
Eu não sei explicar nada. Mas ele ficou um tempão naquilo ali para poder fazer a tese, né? Porque senão as pontes caem, a gente cai também, né? Então, tudo exige pesquisa, tudo exige dedicação e amor por aquilo que se faz. É isso, eu acho que eu queria dizer. Não sei se tem alguma pergunta. Muitíssimo obrigada, professora Ana. Uau, foi uma aula incrível. Não sei onde teríamos uma oportunidade de aprender tanto sobre esse assunto. E as perguntas, professora, a gente vai deixar para o final das falas, tá bom? Okay. Agora a gente vai ficar com o George. Tá bom. Olá, bom dia. Saúde a professora Ana e a Moira, que está na mediação. Professora, eu não vou saber explicar aí o experimento do seu amigo, que já é outra área, né, engenharia civil, mas eu tenho certeza que é um experimento piloto, né, um sistema piloto que ele construiu, eu estava montando lá para... Mas tudo exige dedicação, né, Vitor? Tudo exige, Jorge, tudo exige muita observação, muito cuidado, porque várias áreas estão lidando com a vida humana, né? Isso. Sim, com certeza. E é uma responsabilidade enorme, né? O sistema de engenharia, né? Porque tem que ter realmente muita segurança do que... não vi aquela passarela ali que voaram 2 pessoas, né? Andando de bicicleta aqui no Rio. Então, assim, realmente é muito sério, né? Tudo é muito sério. Tá bom. Sim. Bom, então, eu agradeço pelo convite para participar desse encontro, no Festival do Conhecimento. É uma honra participar. Hoje eu vou tratar de um tema não técnico, né? Não vou tratar aqui de engenharia, né? É um tema que é idealmente voltado para a pós-graduação em geral, mas que é inevitável, né? Pela minha formação, vou colocar um viés tecnológico, né? Apesar do título da live, eu venho aqui falar hoje principalmente sobre valorização da ciência, né, no Brasil. Eu vou tentar falar alguma coisa sobre como produzir na pós-graduação, mas a questão do porquê produzir, né, é um pouco complicada. Eu tenho muita produção, mas eu não vou me comprometer, né, a expor razões, né, mas eu acho que a discussão ela já ajuda um pouco a elaborar essas conclusões, né? Para falar de pós-graduação, vai ser mais fácil começar puxando pela minha experiência, né? Desde o mestrado, minhas pesquisas tiveram como objetivo principal desenvolvimento de tecnologias para redução das emissões de gás carbônico no setor de energia, considerando que esse é o principal gás de efeito estufa. E eu lembro bem, mas claro, não faz todo tempo assim, que naquela época não eram muitas, mas havia algumas pessoas que tinham dúvidas se devíamos dar tanta importância para o problema do aquecimento global, se ele realmente, né, é uma ameaça para o futuro próximo, ou se ele realmente existe. Tinha até quem dissesse que a Terra está esfriando, olha só. Mas hoje o mundo está meio esquisito, né? Tem um pessoal aí que acredita em Terra plana, mas eu tenho a impressão que nesse aspecto as coisas têm avançado, né? O tema de aquecimento global ganhou muito mais destaque e a coisa realmente está começando a ser levada a sério em larga escala, embora muito tardiamente. A gente espera que com o acordo de Paris, né, ao contrário da experiência do protocolo de Kyoto, dessa vez, né, as metas de redução das emissões sejam levadas a sério. No caso, né, as metas do acordo de Paris, para não permitir que a temperatura média global suba além de 1,5 graus Celsius. Ainda mais com as consequências da mudança climática se agravando visivelmente. Na Europa, vários países já têm muito concretas a substituição, né, as metas para substituir os combustíveis fósseis. Isso pela utilização de fontes renováveis de energia e eletrificação da frota veicular. Inclusive, a notícia dessa semana
que em alguns países da Europa eles estão planejando proibir a venda de carros a combustão a partir de 2035. Hoje as pessoas elas estão mais esclarecidas sobre o problema do aquecimento global e a necessidade de uma transição energética rumo a um futuro baseado em energias renováveis. Mas tirando aqueles fanáticos negacionistas, é claro, que têm crescido, infelizmente, embora em número pouco significativo, creio eu, tirando esse pessoal, realmente eu vejo que tem uma melhoria. E eu torço, né, para que fanáticos assim, ou pessoas que se aliam a esses indivíduos por interesse e ambição, não sejam eleitos, né, para exercer qualquer poder político. Mas, claro, isso não vem ao caso discutir. O que eu quero destacar é que a ciência ela nos permite superar a ignorância e o obscurantismo e desfazer mitos. Isso porque a ciência não é qualquer tipo de conhecimento. A ciência ela é um conhecimento sistemático que permite determinar um conjunto de conclusões lógicas que são testáveis e reprodutíveis. No caso do aquecimento global e das mudanças climáticas, a observação sistemática e o tratamento estatístico dos dados leva a concluir que realmente há uma clara relação das emissões dos gases de efeito estufa, como já se poderia supor, né, pela natureza desses gases de absorver a radiação infravermelha. Isso se constata, por exemplo, pela elevação da temperatura média global, derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos e desequilíbrios climáticos na precipitação de chuva. Temos também hoje popularizado o processo do desenvolvimento de vacinas, como até a professora Ana, né, comentou, que precisam passar, né, por várias etapas de planejamento e análise rigorosa dos dados coletados antes de liberar a aplicação em massa, de forma a certificar da sua eficácia e segurança. E a gente tem aqui um grande mérito, inclusive, né, da comunidade científica mundial, de conseguir, né, galgar todos esses estágios, né, de uma forma muito rápida e eficiente para salvar vidas, né? Isso realmente é muito importante. E o fato é que hoje a principal maneira de comunicar esses resultados de pesquisa científica é por meio de artigos em periódicos internacionais. Hoje, inclusive, algumas publicações a gente vê no Jornal Nacional, né, vê na televisão, uma coisa que anteriormente nunca se pensava, né, você vê a coisa da ciência tão presente, né, na nossa vida. E nesses artigos científicos, né, é necessário revelar claramente os métodos empregados e as conclusões obtidas a partir da discussão dos resultados, bem como a relevância do trabalho no meio de toda a literatura no assunto. A transparência dos métodos na escrita é fundamental. Isso para que um outro indivíduo, né, que esteja interessado no assunto, ele possa ser capaz de repetir os resultados. Cada trabalho, né, que é publicado, ele tem uma utilidade na literatura científica e vai ajudar a esclarecer um ponto de relevância sobre o tema. Cada artigo que é publicado é uma luz contra a escuridão da ignorância e mais uma derrota para os terraplanistas. Ainda que a pesquisa, porque nem todo mundo está pesquisando Covid, né? Mas ainda que a pesquisa ela não seja de impacto tão global ou de interesse tão urgente quanto as questões, né, da Covid, ela certamente vai ajudar a resolver aí um problema, né, um problema relevante, ou então será de interesse e utilidade para outra pessoa, e é dessa forma que a ciência se desenvolve. Eu, particularmente, acho tudo isso muito motivador, e muitos colegas na pós-graduação também. Inclusive, interessante também lembrar que no Brasil, a maior parte dos artigos científicos, eles são publicados, né, com a participação direta dos pós-graduandos, sendo que no doutorado, geralmente, é exigida a produção de um artigo, né, a partir de um trabalho que tenha características originais. Mas eu queria também colocar alguns problemas, né, que a gente se esbarra, principalmente na pós-graduação. O primeiro deles é a questão da dificuldade para a escrita de textos acadêmicos. Isso ocorre por vários motivos, né? Cada pessoa tem a sua particularidade,
Mas isso pode ter relações com a saúde mental, tanto causa e efeito, né? O problema, né, causar dificuldade da escrita ou a dificuldade da escrita causar um transtorno. Mas de qualquer forma, isso é um problema muito, né, de certa forma, frequente na pós-graduação. E, eventualmente, ter contribuição da pressão da publicação, né? E, de fato, existe um interesse do programa, dos orientadores, em aumentar a produção. A professora Ana até explicou como funciona, né, o sistema da CAPES, né, dos programas, né, da qualificação, que é importante também, tem um papel, de certa forma, também social, de trazer as bolsas para os alunos. Então, é dessa forma que funciona, mas pelo lado do aluno, o aluno sofre uma pressão, né? Mas eu acredito que não precisa também ser penoso, né? A publicação, né, o processo de escrita não precisa ser penoso, assim como eu também não concordo muito com o sistema, né, que talvez praticamente industrial, né, se preocupa tanto com o número de publicações. Mas, olhando para o outro lado, tem vantagens muito importantes para o pesquisador. Ele agrega currículo, se ele quer ser um pesquisador, um docente na carreira de ensino superior, vai ser muito importante ele ter publicações de impacto, né? E, no mínimo, também vai ser o texto que vai dar direito a concluir o curso, né? Que, no caso da pós-graduação estricto sensu, vai para adquirir o título de mestre ou de doutor. No caso, para trilhar um caminho de escrita com conforto, é importante adquirir técnica e pegar dicas. Isso vai, eventualmente, ajudar a tornar a escrita mais prazerosa. E aí, nesse sentido, com o objetivo de facilitar até o processo de escrita acadêmica, no Centro de Tecnologia tem um projeto chamado Clube da Escrita, que desenvolve lives e oficinas, é promovido por parceria da Coordenação de Integração Acadêmica, da Decania do CT, a Associação de Pós-Graduandos, da FRJ, a PG, representantes discentes do CT e o Laboratório da Palavra, da Faculdade de Letras. É um espaço para debater e exercitar a escrita, oferecer ferramentas, incentivar a troca, socializar a criação, compartilhar o prazer e a angústia desse processo de criação. E eu estava também falando de alguns problemas, né, enfrentados por pós-graduação. E outro problema, também queria colocar, é a pouca valorização da carreira científica, com vínculos por parte do pós-graduando que não conferem direitos trabalhistas e bolsas que muitas vezes não são atrativas, né? Então, por exemplo, na engenharia, o recém-formado ele tem uma perspectiva, né, de salário inicial que é maior do que a bolsa da CAPES. Então, acaba, né, tendo também essas questões. E até também para o doutorado, né, porque já é uma pessoa já mais experiente, né, com com certa bagagem, e que a bolsa, às vezes, é de certa forma limitada e é inatrativa. E isso chega ao ponto que alguns pós-graduandos em dedicação integral trabalham excessivamente, bem mais, até que 8 horas por dia, mas nem recebem compensação por isso, né? E aí, inclusive, também por não ter direitos, acaba também podendo ter bolsa cancelada, né, a qualquer momento, sem nenhum fundo de garantia. É um trabalhador precarizado. Mas uma consequência disso é que é a perda de profissionais altamente qualificados para o exterior. E isso, geralmente, é, inclusive, irreversível. A pessoa, às vezes, vai e não quer voltar para o Brasil, né? Porque a qualidade de vida é melhor, né? Tem uma remuneração melhor, né? Isso diminui a formação e permanência de mestres e doutores, né, no Brasil, diminui a atração de novos talentos para a pesquisa brasileira. E isso é muito negativo para o país, né? Porque um alto nível de desenvolvimento nacional e autonomia tecnológica, ela precisa de permanência de profissionais de alta qualificação. E isso associado, né, a todos esses problemas, ainda tem a questão dos cortes, né, de bolsa e os cortes orçamentários também da universidade, que torna a situação ainda mais dramática, né? Então, realmente complicado. Mas, apesar de todos esses desafios e do investimento relativamente baixo, né, que tem reduzido, né, ultimamente,
a gente ainda está entre os 15 países com maior produção de artigos científicos no mundo. E por mais que o fator de impacto médio no Brasil não seja tão elevado, isso já tem um grande significado e reflete a dedicação desses pesquisadores. E é bom ressaltar que os artigos de impacto, os bons artigos, eles dão muita visibilidade ao trabalho desenvolvido. Abre portas para parcerias, né, porque o pesquisador que está buscando artigos, ele encontra lá aquele grupo e aí se interessa, né, eventualmente, para buscar uma parceria. Também atrai empresa interessada para parceria ou até implementação comercial que acontece eventualmente na área das tecnológicas. Bom, e além do artigo, na área tecnológica existe também um outro tipo de produção também muito interessante, que é a patente. E a patente, ela confere direito de propriedade intelectual por determinado tempo sobre uma determinada invenção. Os requisitos para ser patenteável tem que ter novidade, tem que ter atividade inventiva e aplicação industrial. Tem que ter esses 3 aspectos. Quer dizer que a tecnologia ela não pode ser ter sido descrita em nenhum documento antes existente na literatura técnica, assim como também não pode ser previsível, né, uma dedução trivial de um profissional técnico da área. E a gente precisa também incentivar esse tipo de produção, porque considerando que reflete um estágio mais próximo da implantação comercial, considerando que também há uma grande disparidade entre número de artigos publicados e registro de patente no país. O Brasil tem muito artigo, mas pouca patente. A dedicação de esforço, de pesquisa voltada à patente é importante, não só para garantir proteção legal, recebimento de royalties por autorização, né, do uso, mas também contribui para a autonomia tecnológica do país. A gente, inclusive, acompanha muito isso, né, atualmente pela questão das vacinas, né? País tal tem vacina, país tal tem vacina, né? O Brasil também está desenvolvendo vacina. Então, isso daí, por exemplo, nessa crise que a gente está vivendo, é de uma importância total, porque realmente acelera, né, a coisa de você salvar vidas. E quem estiver desenvolvendo uma tecnologia nova, com potencial de patenteamento, para ela poder ser patenteada, ela não pode revelar, né? Obviamente, a ideia em nenhum lugar deve antes procurar o núcleo de inovação tecnológica de sua instituição de ensino. Nesse sentido, quem for da UFRJ ou for externo, mas usufruir do espaço físico da universidade, tem que necessariamente buscar a agência de inovação antes de qualquer coisa. Sendo que no âmbito da UFRJ, a agência de inovação que cuida dos registros de patente. Eu, até o momento, tive a oportunidade de participar diretamente de 3 invenções, que resultaram em registro de patente, através aí da agência de inovação, e é uma experiência muito gratificante. Basicamente, era uma invenção para a produção de metanol em processo com utilização de separador supersônico, e 2 invenções na área de separação criogênica do ar para a produção de oxigênio, isso com um menor consumo energético. Além disso, também tem alguns artigos, né, também algumas produções aí de congresso também que vieram dessas invenções e também de outras pesquisas em paralelo. Mas quem ouve tudo isso, parece até que na minha pós-graduação foi tudo flores, né? Correu tudo assim muito linear, né? Foi tudo perfeito, mas na verdade eu convivi com muitos problemas, né? Foi uma época muito dura, né? E eu acho que as pessoas, inclusive a pós-graduação é um período longo da vida, né? São anos que a pessoa passa naquela pesquisa. Então, eu acho que também, inevitavelmente, ela também passa com alguns períodos difíceis. Então, isso daí é comum, né? Então, as pessoas que às vezes passam por essa situação, às vezes não devem também se abater. E eu queria também, antes de concluir, falar que quando as coisas não saem, né, como esperado, quando algum acontecimento contribui para dificultar o andamento da pesquisa, seja na vida pessoal, na relação com o programa de pós-graduação, na relação com o orientador,
busquem ajuda. Podem procurar a PG, os representantes discentes, a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, que possui a divisão de saúde, né, do estudante. São formas aí, né, de buscar ajuda. Por fim, eu agradeço novamente o convite, né, ficou aí disponível para as perguntas e passo aí a palavra para a Moira. Tentando achar o botão de ativar o som aqui. Muito obrigada ao George pelas informações, por essa troca tão importante. Trouxe para a gente também, principalmente para mim, que não sou da área, né, informações que são extremamente importantes e muitas vezes curiosas, né? É uma área diferente, muito bom poder aprender. A gente vai abrir agora para as perguntas. A gente tem a primeira pergunta, que é da Stephanie, para a professora Ana. Professora, para nós das neolatinas, no caso, né, o programa de pós-graduação em letras neolatinas, qual a importância da produção científica em conjunto com as instituições de outros países da América Latina? Quais são as possibilidades? Tá sem som, Ana. Tem que ativar o som. É bem importante, Stefane, porque nós só seremos 6 ou 7 quando a gente ampliar essa interface com outras instituições. Então, quais são as possibilidades? Os professores, todos têm interface com professores do exterior. Eu vejo lá os colegas do italiano, os colegas do francês e do espanhol, da hispânica, literaturas hispânicas e línguas, todos têm interface. Então, o orientador pode abrir uma porta para isso, né? E vocês podem publicar junto com o professor também, que às vezes tem periódicos que exigem, não são todos, mas tem uns que exigem que o autor, um dos autores pelo menos, tenha o título de doutor, né? Isso ajudaria muito o curso. A nossa meta atual do programa é ampliar a internacionalização. E os canais são esses, através de professor, mas também através de eventos, que vocês agora podem participar, como eu vou participar desse na Hungria, que é da ABRE, Associação de Brasilianistas da Europa, né? Então, eles fazem congressos periódicos, vocês podem participar, e agora está dando muito mais chance da gente participar à distância, porque pagar passagem, hotel, tudo, né? Então, é um momento bom que eu acho que eu tenho a impressão que isso a pandemia vai deixar, assim, né? Essa facilidade de falar por esses canais vai facilitar, por exemplo, a participação em bancas de mestrado e doutorado de professores do exterior, porque antes tinha que ter uma verba, trazer o professor, ver se ele pode se deslocar, hotel e tudo mais, né? E, por exemplo, quando eu era coordenadora, às vezes eu pedia um professor visitante e pelo CNPq a gente ganhava uma verba, dava para passagem, dava para algumas diárias e a universidade completava o resto, né? E daí o professor tinha que ficar no mínimo 15 dias com a gente. Nesses 15 dias, que era essa bolsa professor visitante, ele participava de banca e às vezes já fazia reuniões de pesquisa, com orientação, só que era muito mais complicado do que a gente participar agora de um evento no exterior, né? Então, eu acho que é bem importante, assim, você vai ver que cada vez mais o Neolatinas vai surgir essa ideia da internacionalização, essa força que vai se voltar para a questão da internacionalização do curso. Já teve, assim, por exemplo, a gente participou do DINTER, porque nós já estávamos como nota 5, né? Se tiver a nota 6, tem que ser mais, para chegar ao 6, mais internacionalização. E aí mais verbas, mais bolsas, e inclusive é mais fácil de conseguir auxiliar um aluno aí num evento, talvez com verbas que a gente possa ter, se for 6, né? Então, é fundamental isso aí, buscar essa internacionalização. Não sei qual é a tua área de linguística ou literatura?
É da Acho língua? que ela neolatinas, e eu acho que é língua. Língua, é. Então, nós temos uma facilidade também, porque tem centros na Argentina, no Chile, em outros países das Américas, que não é tão difícil de ir também pessoalmente em algum evento. Quando passar a pandemia, eu tive alunos que foram a congresso na Argentina e tudo, né? E deve ter congressos na área de língua, né? Então, eu acho que tem que focar nisso, sabe? Tem que ficar... Stephanie acabou de me corrigir aqui, ela é de literatura, na verdade. Ah, tá. Então, Stefani, então eu acho isso, que dá para... tem muita revista que dá para publicar, congressos, esses congressos de literaturas hispânicas que acontecem também no Brasil, e teve um encontro, acho que em Pernambuco, isso aí também é uma oportunidade de conhecer professores de outros países das Américas, né? Então, assim, tem que olhar isso aí com mais atenção e tentar, não sei se ela está no mestrado ou doutorado, mas tentar a bolsa sanduíche. Agora, o Jorge falou uma coisa séria, nós estamos vivendo um momento difícil e nós estamos perdendo cabeças, assim, pessoas muito boas que estão pegando emprego no exterior. Então, é fuga de cérebros, né, nós estamos vivendo. E urge, né, dar uma virada nessa questão, né, e começar de novo, voltar um pouco atrás e avançar, né, voltar ao ponto que a gente parou, porque também do Ministério da Educação, a gente não tem muita notícia, a gente nunca vê também poucos pronunciamentos do ministro, a gente não sabe por que vai ser das verbas, então nós estamos num momento difícil, mas não vamos nos assim, abater. Vamos pensar que nós temos que lutar, porque também é uma luta política, a gente lutar para reverter essa situação, né? O estudo, o trabalho na área acadêmica, a pesquisa é político também, como disse o Jorge, tem esses momentos difíceis, mas a gente, mesmo pessoais, para escrever, uma certa depressão de vez em quando, mas tem que tocar, dar a volta por cima e tocar para frente. Existia uma necessidade para a ciência brasileira em tempos como esses, né? Eu acho que... Já vi a pergunta da Sabrina. Isso. Sabrina, olha aqui, ó. Eu sou uma criadora de revistas, sabe? Eu criei a Cerrados, quando eu era coordenadora do pós na UNB. Eu criei a Nau Literária no curso de letras da URGS, que era para ser para aluno. Depois a eletrônica na URGS, na PUC, esse nome foi uma eleição dos alunos, eu deixei democraticamente eles escolherem o nome. Hoje ela é B1, a revista que começou lá atrás já é B1. E tem muita revista, porque houve, em um certo momento, uma orientação da CAPES para os alunos terem espaço para publicação. Então, vocês têm que ter uma certa atenção de procurar a revista. E quando for uma revista muito qualificada, procurar orientador, propor uma publicação conjunta, tem oportunidades de publicar. Eu sinceramente, esse ano mesmo eu perdi várias oportunidades. Vem a chamada, tem até no Facebook, tem na área de letras do Facebook, tem um grupo chamado Chamadas de... Então, nós temos que nos conectar com esse canal e ver o que está aberto, se o tema que abriu tem a ver com o que a gente está pesquisando, né? E não dá para forçar a barra, mas são tantas revistas, nós temos muitas revistas, tanto é que a CAPES... eu ainda criei uma outra, que eu criei o primeiro programa de pós-graduação em escrita criativa, na PUC, é o único que existe hoje em nível de mestrado e doutorado, e lá eu criei uma revista chamada Scriptorium, um termo, e aí todas as sessões da revista, que pode ser dois capítulos, pode ser criação, 2 sobre a criação, 1 tradução. A revista ficou vinculada ao programa de pós-graduação, a área de pós-graduação em escrita criativa. Então, tem muita possibilidade, mas não dá para ficar assim, tem que um pouco ir atrás, buscar esses canais que dão informação das chamadas, e tem um no Facebook, e
E assim, ó, por exemplo, eu estou falando com meus alunos agora que eu estou dando um curso, pedindo que eles façam um trabalho final já na forma de um artigo. Aí eu reviso, devolvo, eles já podem colocar isso numa revista. Então, vocês têm que fazer trabalhos finais da disciplina já não com aquele formato burocrático de monografia, mas já com o trabalho organizado como se fosse um artigo, né? E aí termina aquela disciplina, teve todo aquele trabalhão e aquilo vai para a gaveta, não vale a pena. Se é um trabalho que exigiu um trabalho, uma pesquisa, leitura, vai para... Vocês podem submeter a uma revista, sempre considerando que é um momento da caminhada de vocês, aquela. Não é tudo, ainda não terminaram, não pesquisaram e a gente nunca para. Não tem assim tanto pavor de publicar. Peçam para outro colega ler também, porque às vezes a gente está tão envolvida com o tema que não vê a linguagem. Então, essa colaboração entre vocês também é bem importante, né? Alguém que leia também. Então, assim, tem possibilidade. Não dá para desanimar. Só fazendo uma consideração ao que a professora Ana falou, e tomar cuidado com a revista. A gente precisa pesquisar a revista que a gente vai submeter e tomar cuidado com as revistas predatórias, que são aquelas revistas que a gente precisa pagar para ter o nosso artigo publicado. Essas revistas, elas não têm revisão por pares. Quando tem, todos os artigos submetidos acabam sendo aceitos, porque é uma questão de ordem financeira, né? E nessas revistas que acabam sendo publicados artigos com inverdades, com fake news, né? A gente viu uma série de artigos aí circulando no meio da pandemia falando sobre a eficácia de cloroquina, ivermectina, todos eles publicados nesse tipo de editora. Então, é preciso tomar... Tem que ser a melhor revista acadêmica, né? A revista dos programas de pós-graduação. É muito bom. E agora uma pergunta para o George, da Sabrina. George, o que você acha na questão de políticas públicas que o nosso país precisa para evitar essas fugas, né, as fugas de cérebro? Sabrina, obrigado pela pergunta. Eu não sou da área de políticas públicas, mas eu acho que eu até tentei organizar, até nos meus comentários, já o que eu, de certa forma, acredito que é os principais, né, falhas que levam a essa fuga de cérebros, que é essa questão dos baixos valores de bolsa, o problema da redução, aí os cortes que estão sendo feitos na universidade, nas bolsas que são oferecidas aí pelas agências de fomento, e de certa forma, eu não sei, aí eu acho que já tem uma certa limitação jurídica, mas eu acredito que essa coisa de formalizar um pouco e dar algum direito, né, para o pós-graduando, eu acho que isso era uma coisa desejável, né? Eu não sei até que ponto a lei poderia permitir isso, mas, por exemplo, às vezes existem casos de desavenças com o orientador, e o aluno, né, ele fica na mão, né, às vezes, do orientador. Se o orientador, às vezes, quiser tirar ele, né, ele fica sem a bolsa, né, perde a segurança financeira que ele tinha, né, por uma desavença, um evento que aconteceu, e isso realmente tem impacto muito sério, né? Então, eu acho que, eu não sei como é que é nos outros países, mas isso também acho que seria uma coisa interessante. Maravilha. A gente tem alguns comentários também, felicitando o painel. Tem um comentário da Leila, da Sabrina também. A Leila, falas ótimas, muito bom poder trocar conhecimento e entender as diferenças sobre produção entre as áreas. Verdade, Leila. Como dito, é difícil produzir com qualidade em meio ao descrédito ao qual vivemos, seguimos e precisamos seguir. São nos tempos difíceis, né, que a gente forja a coragem, né? A gente precisa resistir a esse desmonte que a ciência brasileira tem atravessado, tem passado. Muito importante. A Cláudia Rocha, muito importante os estudantes da pós-graduação entenderem que a produção bibliográfica deles é essencial para a avaliação dos PPGs da área. Isso mesmo.
O corpo discente é parte fundamental do programa de pós-graduação, né? Assim como os professores, assim como os técnicos e também como os terceirizados, né? Afinal, a estrutura não funciona sem os terceirizados, sem o serviço dos terceirizados também. A Rosa, a Ana é uma profissional de grande valia, aproveitamos demais, Rosa, foi um prazer estar com vocês, pessoal, muito obrigada à professora Ana, muito obrigada ao George, eu vou pedir para vocês falarem uma fala, né, curta para a gente poder encerrar o nosso painel, uma fala mais de fechamento, e é isso, muito obrigada a todos que participaram até o momento. A professora Ana. Queria agradecer essa oportunidade, é um assunto que me preocupa muito, todas essas questões, né, eu acho que até morrer eu vou me preocupar sempre com essa questão desse país, que um dia eu sonhei que seria democrático de novo, participei da luta contra o regime de exceção que a gente viveu, e a gente está sempre na esperança de melhora, e a gente não pode desistir, né, porque desistir é entregar os pontos, né, para a bandidagem geral. Mas, assim, eu queria dizer também que eu gostei muito de ter conhecido o Jorge, porque uma coisa que me interessa, a fala dele me interessa muito a questão ecológica também. O equilíbrio do planeta me interessa muito. Ontem eu estava vendo as notícias que a Alemanha está morrendo gente, que os rios subiram, a Alemanha, e não sei se vocês viram, está horrível a situação, os rios subiram na Alemanha e na Bélgica, e tem gente desaparecida. Olha, um país com aquelas condições está sofrendo isso, quer dizer, essa questão climática, isso aí vai matar muita gente se não fizermos uma coisa urgente, né? Eu me preocupo porque, na verdade, quando a gente estuda uma área de conhecimento, a gente não se fecha para as outras, a gente acha que todo conhecimento é importante, né? Todos formam uma totalidade, nós precisamos, talvez futuramente, de um ministro da Educação e da Ciência e Tecnologia que trabalhem junto para melhorar, para dar oportunidades, para segurar esses pesquisadores no Brasil, para resolver esse problema dos bolsistas, que tenham mais segurança de não pegar até um emprego e ficar com a bolsa, porque às vezes pegar um emprego no meio de um doutorado é perder a oportunidade de fazer uma boa tese, né? Então, mas às vezes a bolsa não dá para sobreviver, não dá para pagar aluguel e tudo, e às vezes o aluno tem que optar por emprego, daí ele já vai trabalhar com precariedade de condições, de madrugada, fim de semana. Então, vamos ver, espero que a gente daqui a um pouquinho já passe dessa fase, essa fase tão difícil. Tá bom? É um prazer em estar com vocês, é um prazer em conhecer vocês. Qualquer coisa, estou aqui, tá? Jorge. Bom, muito obrigado, né? Também prazer conhecer a professora Ana, né? Foi um momento muito bom, né, estar aqui. Eu queria também comentar, né, sobre a questão do como, né, produzir, convidar a todos a conhecer o projeto do Clube da Escrita, né, do CT, que tem várias lives e oficinas, e que é bastante interessante, ajuda a questão das técnicas, das ferramentas, para ajudar nesse processo de escrita. E, bom, não tenho mais a falar, né? Agradeço novamente, né? Muito obrigado. Muito obrigada a todos e a todas. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.